Deus. Lucas 22 e o versículo 42. Amém? Diz assim: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, que bom que mais uma vez Deus nos deu graça para estarmos aqui, para refletirmos, para meditar, mais uma vez sermos fortalecidos e edificados pela presença do Senhor, pela sua palavra, e oferecermos a Ele louvores através do cântico e dos nossos testemunhos e nossa vida. A vida de Jesus, que era tão esperada, não na perspectiva correta talvez, mas aconteceu. Ele nasce, ele cresce, se torna um homem trabalhador, experimentado nos trabalhos pesados, segundo a Bíblia, e como qualquer outra pessoa, fiel à lei de Moisés, cumprindo com seus deveres religiosos. Mas chegou a hora dele finalizar ou de consumar aquilo que estava predestinado a acontecer na vida dele. Homem de oração, de reconciliação, pacificador, um homem amoroso, mas que de repente começou a falar umas mensagens um pouco estranhas para os seus discípulos, que não compreendia até o momento o processo da sua morte. Começou a dizer que iria morrer, e os discípulos, alguns deles começavam então a rejeitar essa ideia, mas Jesus sabia que isso teria que acontecer. Estava então se aproximando aquele momento, aquele dia, e ali no finalzinho dos seus dias ele vai para o Monte das Oliveiras, juntamente com seus discípulos, como era costume fazer. E para que talvez os discípulos não vissem a sua agonia, ele se distancia deles, aproximadamente 20 a 30 metros de distância, e ora ao Pai. E na sua oração, a Bíblia não diz o teor de toda essa oração, mas fala uma parte muito impactante, quando ele de joelho orava dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice. Cálice na Bíblia, cálice na Bíblia geralmente fala da ira de Deus, do limite da sua ira, manifestando e castigando os opressores, os pecadores. E Jesus ia passar um momento em que o castigo que merecíamos cairia sobre ele, como disse Isaías: o castigo que nos trouxe a paz veio sobre ele, caiu sobre ele, ele levou esse castigo que a gente merecia. E ele sabia que na cruz
aconteceria um momento muito difícil, que talvez não fosse a dor dos cravos, mas sim o momento em que o pecado da humanidade viesse sobre ele, e haveria ali uma ruptura, uma divisão, uma separação temporária entre ele e o seu pai. Talvez por isso então ele fale, alguns entendem assim: se for possível, afasta de mim este sofrimento, esse momento, todavia não seja como eu quero, seja como tu queres. E Deus não ouviu a oração de Jesus. Deus não atendeu a oração do seu filho. Ele foi à cruz e aconteceu aquele momento que ele não queria que acontecesse, de se sentir desamparado pelo seu pai. Ele já previa tudo isso. Ele já sabia que isso ia acontecer. E então no versículo 44 ele disse: e posto em agonia, orava mais intensamente. E veja o que acontece, meus irmãos: o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Jesus de joelho, falando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então começa dos seus poros, da sua pele, do seu corpo, suor misturado com sangue, caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi até os seus discípulos, encontrou eles dormindo de tristeza, e disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que vocês não entrem em tentação. Então Jesus, nessa agonia, ele é preso, levado ao sinédrio, levado ao momento da sua sentença, onde foi sentenciado à sua morte, de crucificação, penalidade aplicada não pelos os judeus, mas pelos romanos que governavam naquele tempo. Os irmãos então sabem que Pedro, que tinha garantido Jesus: todos podem te negar, mas eu jamais negarei. Lá estava Pedro perto de uma fogueira, assistindo, vendo ao longe, e negou Jesus por algumas vezes. E Jesus, diante do sinédrio, diante daquele julgamento, ele recebe então, ele é liberado para ser crucificado. É levado então ao local da caveira, do local da cruz, com tanto sofrimento, depois de apanhar tanto, depois de levar chicoteadas, bofetadas, em outras versões fala levar murro sobre o seu rosto, tirado quase que toda a sua roupa. Nós brasileiros, as pessoas andam por aí quase pelado na rua, inclusive alguns crentes. Mas naquele tempo, um judeu era considerado nu apenas se eles usassem um paletó e tirasse a capa de cima. Isso era chamado de nudez naquela cultura. Não precisava ficar apenas de cueca, não, como aqui se fala. Uma roupa mais que protegia muito mais do que isso, peça íntima. Tirando aquilo, como Pedro estava nu, pegou a sua capa nu, não quer dizer que estava aparecendo o seu tórax. É que a cultura era diferente. Então Jesus quase que nu, passando aquela vergonha, ainda mais na sua cultura, passando aquele vexame, diante daquela cruz, ele é pregado. E é levantado um madeiro com ele já crucificado. Derrama ali muito sangue. Sofre. Acontece alguma coisa parecendo um terremoto, uma tempestade. Como que fosse a natureza reagindo quando vê um inocente, sem pecado, levando sobre si
as cargas que deveríamos nós levarmos. E Jesus morre. Ele se sucumbe, entrega ao Pai o seu espírito e parte. Uma história muito conhecida, que é contada até na escola infantil. Uma história que é representada de diversas maneiras. E nós, diante da ceia do Senhor, não podemos nos esquecer disso. Ainda bem, como disse um certo pastor em São Paulo de teologia, ele diz assim: ainda bem que existe a ceia para a gente não correr o risco de esquecer da morte de Jesus. Porque é por causa dela que faz sentido estarmos aqui nessa noite. Porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia por causa dos pecadores. Porque se fosse por causa dos fiéis, por causa dos perfeitos, se existisse, não precisaria Jesus morrer. Ele morreu por causa dos imperfeitos. Ele morreu por causa dos pecadores. Então vejamos bem, diante de tudo isso, dessa pequena reflexão, esse resumo mais do que rápido, o que é que vem na nossa memória, na nossa geração, no dia de hoje, nessa noite, diante dessa cena dramática, transmitida pela palavra de Deus? O que é que nos vem à memória? O que é que ocupa a nossa mente? Principalmente numa noite como essa, que estamos no chamado Santa Ceia, mas basicamente é a ceia do Senhor. Diante da ceia do Senhor, o que é que vem? Porque se a gente não trazer nada em nossa memória, diante desse fato registrado na Sagrada Escritura, pelo qual nos trouxe o propósito de estarmos nesse sábado à noite, nós podemos estarmos indignos de tomar a ceia do Senhor, que era o problema principal da igreja de Corinto. Está na ceia, mas não em memória da morte de Jesus. Lembrando nessa noite da chicotada que Jesus levou entre os judeus, na cultura e na judaica. 39, não poderia passar de 40. O chicote era de 3 pontos, não era não passar da quantidade. O chicote dos romanos com um chumbo e o chicote que vinha sobre Jesus. Não é então levou chicotadas costas, nua, sofrendo, e deve o fiel na de Jesus, andando aqui Jesus pesado, aquilo, entendendo que era o era segundo então, diz que Jesus caiu. Isso é que isso que
entregaram de Jesus e também vejamos que não tinha no corpo de Jesus misturado geralmente não, porque interessante saber os espinhos que estavam poderia centímetro ou mais de tamanho que gregos da época cheia que Jesus apanhava com essa nos detalhes instrumento de Deus para que houvesse salvação para mim e você nessa noite. Então não é nisso que nós devemos nos ocupar. Jesus fala uma coisa muito forte na cruz, quando ele está ali próximo da sua morte. Ele fala assim: Deus meu. Tenta imaginar, quem aqui já assistiu alguns filmes de Jesus, apesar que tem alguns filmes de Jesus que é heresia pura, tome muito cuidado, porque eles não são feitos por cristãos, por evangélicos, uma boa parte deles, né? Então, mas Jesus está lá, com seu rosto desfigurado, triste, abatido, depois de um julgamento desde a madrugada, cruel, palavra, ele como homem então se afetou. Tem até um escritor que fala que eu creio num Cristo de rosto alegre, não creio em um Cristo com rosto, com semblante de dor. É claro que Jesus estava com semblante de dor. É claro que ele estava com semblante de sofrimento. O cantor não soube colocar Jesus hoje tem sua face alegre. O Jesus que nós adoramos hoje é o vencedor. Mas a gravura está retratando o sofrimento do Cristo desfigurado, como disse Isaías. Olhando nós para ele, não desejamos, nós não via nenhuma beleza, nenhuma aparência para nos atrair. Então a gravura está certinha quem desenhou. O hino lá, muito bonito, eu creio num Cristo vencido, o título é Rosto de Cristo. Mas nessa parte, esse hino não soube interpretar a situação. Mas ao invés de nós atentarmos para essas coisas que eu disse para vocês até agora, tem uma frase maravilhosa que Jesus fala: está consumado. Completei, finalizei, terminou aqui. Jesus não foi assassinado. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu que a entregarei. Em outras palavras, se eu quiser, eu finjo e ninguém me pega. Jesus diz para Pedro: Pedro, para que você está tentando me defender, Pedro? Se eu quisesse, eu oraria
meu Pai, Ele mandaria para mim defender 12 legiões de anjos. Ou seja, e ninguém me mataria, ninguém me pegaria. Mas Ele mesmo, como um cordeiro, sem reclamar, se entregou por nós. E aí na cruz, então Ele diz: está consumado. Começa então o processo bem enfático da nova aliança, que começa a escrever ali uma nova história, que daqui a alguns minutos vão ser consumada a nova aliança. O que a gente deveria também ter na memória é o seguinte: o homem sem Deus é inimigo de Deus, está distante de Deus, está em conflito com Deus. Mas quando Jesus morre, Jesus está ali, como diz a palavra do Senhor, que Ele está reconciliando o homem com Deus. Então o homem no pecado está distante, e ele não pode se aproximar de Deus se não for por meio do mérito da morte de Jesus Cristo. Então quando Jesus morre, Ele está tirando essa barreira, essa divisão que é o pecado do homem entre Deus e o homem, e une o homem como uma ponte, une o homem a Deus. Agora o homem, quando chega diante do Senhor, não precisa ter medo, mas como Jesus antes mesmo da sua morte ensinou, ao invés de você chegar temeroso, com medo, você vai entrar diante do trono da graça e vai dizer: Pai nosso quem estais no céu. Essa intimidade, essa comunhão só pode ter quem já experimentou, porque Jesus morreu, mas para se apoderar, possuir, ter, você adquirir isso, esse direito, tem que se entregar, se render a Cristo, porque diz a palavra do Senhor: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o receberam, que aceitaram a Cristo, a este Deus dá o direito de ser chamados seus filhos. Então Ele, o que tem na nossa mente, você olhando para essa mesa aqui nessa noite, você vai lembrar: está consumado. Segundo ponto, eu fui reconciliado com meu Pai, porque vivi muitos anos separado dele. Ainda bem que uma luz brilhou no caminho, ouvi uma voz, ouvi a palavra, e o Espírito Santo me convenceu da justiça, do juízo e do pecado, e por isso me dobrei, me lancei diante dele, porque ele estava lá de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, e Ele, para reconciliar o homem, Ele continua nessa noite dizendo: vinde a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se alegre em Deus. Para a reconciliação do homem com Deus, Jesus morreu na cruz. Ninguém consegue se salvar, ninguém consegue salvar a si mesmo pelas obras, por nada. Somente o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz pode fazer isso. Ele morreu de braços abertos. E quando a gente chega numa noite como essa, você pode imaginar o quê? Um Jesus assim meio raivoso, de braços dobrados, e dizendo para você assim: o que é que você quer? O que é que você veio fazer aqui hoje? Não. Ele está de braços abertos para receber a todos, dizendo: vinde, bendito do meu Pai, vem. Ele falou para a igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato. Essa palavra não é para o descrente, apesar de servir, mas foi dita para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz, se a minha igreja em Laodiceia ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Isso é banquete, isso é festa. Então Jesus preparou nessa noite um banquete aqui, um memorial, que podemos dizer um banquete espiritual. E está dizendo: vinde, vinde todos, vem cear. O mestre
te chama, vem cear. Ele preparou pão e vinho, vem cear. Ele preparou a noite de festa, vem cear. Então não é uma noite de agonia, de angústia, de tristeza, é a noite de alegria, porque alguém disse, está consumado. Alguém disse, eu vou reconciliar vocês. Alguém disse, eis que estou de braços abertos para vos abraçar. Sinta o abraço de Jesus nessa noite. Sinta o abraço. Ao invés de te lembrar dos teus pecados, hoje não é noite de lembrar dos seus pecados. Hoje é noite de lembrar da redenção, do resgate. É festa, hoje é festa. Hoje é festa. A glória de Deus está aqui, igreja. Adore o Senhor, circo de oração. Uma cidade se alegra, porque Jesus morreu em nosso lugar. Aí não tem, porque senão eu teria que ser condenado. Mas ele disse, não, eu que vou ser condenado em seu lugar. Você não teria paz, mas hoje tem, porque o príncipe da paz, Jesus, está aqui. Ele não foi um homem qualquer, o mesmo príncipe da paz, na sua natureza divina, ele é o Pai da eternidade. Ele é um Deus que não te lança fora, porque ele é conselheiro. E ele te aconselha nessa noite: entrai e participai dessa festa. Como é que está o nosso coração? A gente olha para dentro de nós, nós olhamos para dentro de nós, de alguma forma, para encontrar um pouquinho de mérito, para acreditar que Ele vai nos perdoar e vai nos aceitar. A gente procura localizar algum traço de santificação, de boas obras, de fidelidade, de uma postura aprovada, para nos sentirmos mais confortáveis e dizer, agora eu sei que Ele vai fazer por mim. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós somos ovelha do seu pasto. Então, como eu disse e repito, hoje é noite de alegria. Algumas pessoas ainda não caíram na realidade de entender isso, e fica contabilizando seus pecados, fica tentando lembrar se essa semana cometeu algum pecado, e provavelmente você cometeu algum pecado essa semana. E provavelmente, talvez você tenha pecado ainda neste dia. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Não é daqueles que você considera pequeno e achando que os grandes não vai ter, se é que tenha. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então se concentra agora em Deus. Vamos terminar. Está consumado. Ele nos reconciliou. Está de braços abertos, nos oferecendo um banquete. Porque não é pelo mérito, porque pelo mérito você não seria digno de entrar aqui, de cultuar, de cantar, nem ofertar. Deus nem aceitaria seu dízimo, Deus não aceitaria sua oferta, Deus não aceitaria o seu louvor, Deus não aceitaria o seu testemunho. Mas porque Jesus morreu em nosso lugar, tem valor que você diz, tem valor que você faz, é porque por meio do mérito da vida e morte e ressurreição de Jesus. O que é que você vai encontrar dentro de você? Talvez você não encontra. Mas o salmista chegou até dizer assim: olha, vê se há em mim algum caminho mau, preocupado em ser fiel, e está certo. E eu quero dizer para você, se Deus olhar para dentro de você e não for pela ótica sacrificial de Cristo, Ele vai encontrar muita coisa. Quando Ele olha para nós,
dos altos céus e a terra, e antes do seu olho chegar até mim e você nessa noite, ele vê um grande braço aberto, e ele se lembra: alguém pagou a dívida de todos eles. Isso é chamado de justificação. Deus olha para mim e para você como que você nunca tivesse pecado, porque você creu no sacrifício de Cristo na cruz. Você não tem capacidade de pagar pelos seus pecados, orando, jejuando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, ganhando alma. Você nunca vai conseguir. Aliás, se tentar pagar, você vai cometer mais pecado, porque assim você vai estar desprezando o sacrifício na cruz. Então deixa, ele pagou tudo, ele pegou a cédula contrária de dívida e foi lá e pegou